Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Matinais. Hoje estaremos à conversa com o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima. E porquê? Porque começa precisamente a semana de oração pela unidade dos cristãos. E neste ano de 2018 tem então como tema geral: a tua direita, Senhor, resplandeceu de poder. E o objetivo desta conversa é precisamente percebermos, afinal, o que é que nos transmite esta mensagem, como é que podemos fazer mais e melhor pela unidade dos cristãos, e será que simplesmente rezar chega ou temos que ter uma maior capacidade, mais intrínseca, de maior interiorização de oração para que as coisas de facto melhorem no mundo? Bom, para nos ajudar a perceber um pouco tudo isto, vamos então estar à conversa com o Padre Jorge Guarda. Padre Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também pelo convite e uma saudação a todos os telespectadores deste programa Matinais. De facto, este tema é forte. A tua direita, Senhor, resplandeceu do poder. É forte porque é uma frase do Cântico de Moisés, e que o cântico em que Moisés vem no capítulo 15 do livro do Êxodo, e na sequência da passagem do Mar Vermelho, Moisés entoa um cântico exaltando o poder de Deus que se manifestou naquele momento na travessia e, portanto, na salvação do povo da perseguição dos egípcios que vinham atrás deles. E é nesse contexto, então, que Moisés exalta Deus e o louva e canta as maravilhas de Deus por causa de ter salvo o seu povo. E é o cântico dele, e depois o cântico também de Miriam, a irmã de Arão, que também ela participa deste cântico de louvor, em que Moisés vai elencando, por assim dizer, todas as ações de Deus, e no qual se manifesta então o poder de Deus, o poder salvador de Deus. E a frase, que é exatamente a desse hino, desse cântico, exalta exatamente o poder de Deus. A tua direita, Senhor, resplandeceu de poder, isto é, manifestou-se, nós fomos salvos pelo teu poder, e por isso te louvamos e exaltamos o poder, e te exaltamos porque assim nos louvastes. E portanto, a base é essa. Todavia, este tema é escolhido por um conjunto de igrejas nas Caraíbas, que evocam, através dele também, já uma outra história, que é toda a história da perseguição, da opressão daquele povo, quer o povo nativo, quer depois os escravos africanos que vieram lá para as Caraíbas e que eram submetidos à escravidão, a muitas formas de opressão. E, não obstante tudo isto, este povo ganhou a fé, portanto, conheceu a palavra de Deus e reconhece que também em toda essa história de opressão foi de facto o povo conseguiu salvar-se, por assim dizer, e encontrar em Deus o seu refúgio, a sua ajuda, a sua salvação. E então a proposta vem exatamente dessas igrejas cristãs das Caraíbas que releem a sua própria história à luz da experiência histórica do povo de Deus e, portanto, revêem-se também no cântico de Moisés e cantam as maravilhas do poder de Deus nessa história. E agora fazem a proposta também para o conjunto das igrejas cristãs e no mundo em que nós vivemos, já não são os egípcios, mas são muitos outros perseguidores, são muitas formas de opressão, algumas externas a nós, as condições em que se vivem nos dias de hoje, em que vivem tantos cristãos realmente oprimidos, perseguidos, martirizados, mas depois na vida de cada um de nós, na vida de cada comunidade cristã, pode haver também muitas situações de opressão interior que fazem perder a esperança, que fazem desanimar, que tolhem, por assim dizer, os movimentos. E é tudo isto que está, digamos, associado a esta palavra de exaltação do poder de Deus através do símbolo da sua mão direita.
feita. E, de certa forma, Padre Jorge Guarda, fazer-nos também lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não abandona nunca, está sempre presente. Sem dúvida, porque isto dá-nos a certeza de que realmente Deus acompanha sempre os seus filhos, quer como povo, quer como família, quer como comunidade cristã, quer também como cada pessoa. Deus acompanha. E a frase faz apelo precisamente à confiança em Deus, a pôr em Deus a própria confiança. Mesmo quando as circunstâncias ou a situação em que se viva sejam de facto muito adversas, muito difíceis, a confiança, é pela confiança em Deus que podemos ser salvos. Sem dúvida que esta semana de oração pela unidade dos cristãos tem a sua origem em momentos difíceis, como já referiu, mas parece que a história é cíclica e agora, numa altura em que se vive, em que ouvimos tantas vezes notícias de perseguição a cristãos, é de facto vital manter este momento de oração mundial, todos unidos pelos cristãos? Sem dúvida. Aliás, isto também resulta toda uma história de divisão entre os cristãos, em múltiplas igrejas, centenas de igrejas, e em que, historicamente, algumas delas se combateram entre si. Os cristãos se odiavam entre si. Felizmente, esse mundo passou. Mas hoje subsiste, por um lado, a divisão e subsiste ainda muita desconfiança, muita animosidade, pelo menos, ou pelo menos ignorância de uns em relação aos outros. Mas também há todo um movimento que, há mais de um século, se vem desenvolvendo progressivamente de aproximação, de descoberta de que nós podemos ter visões diferentes sobre o cristianismo, sobre a palavra, sobre o livro da Palavra de Deus, sobre os Evangelhos, podemos ter sobre as formas de vivência cristã. Todavia, aquilo que nos une, e fundamentalmente quem nos une é Cristo, quem nos une é o Evangelho de Cristo, é muito mais e muito mais importante do que aquilo que nos distingue e do que aquilo que nos separa. E foi exatamente isto que alguns cristãos foram tomando consciência ao longo dos tempos. E, especialmente há um século, este ritmo da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos começou em 1907, e, portanto, 7 ou 8, portanto, há 100 anos, praticamente, ou há 100 e poucos anos, e que foi desenvolvendo, foi em 1908, portanto, e que foi desenvolvendo toda uma consciência de aproximação das diferentes igrejas cristãs para rezarem. Para quê? Para que se realize a unidade que Cristo quer, como Ele quer, quando Ele quiser. E, portanto, a ideia é exatamente isto. Não é simplesmente que a tua igreja se converta à minha igreja, porque a minha igreja é que é a melhor, mas, sim, Cristo é quem nos une, Cristo é quem nos chama, é a Ele que a gente tem que ouvir, é para Ele que a gente tem que convergir. E quanto mais todos os cristãos convergirem realmente para Cristo, nessa medida poderão encontrar uma unidade sempre mais ampla. E, portanto, é dentro deste quadro que a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos se pretende inserir e, mais ainda, pretende ser um contributo fundamental, porque a unidade entre os cristãos não é simplesmente o fruto de um acordo, de entendimentos, como fazem os grupos políticos ou outro âmbito, e esse esforço é bom e é importante que se faça, mas é fundamental que haja aquilo que o Concílio Vaticano II chamava o ecumenismo espiritual, isto é, uma base espiritual para que, a partir daí, se vá dando passos do interior para o exterior, a fim de que haja uma maior convergência. E, portanto, a oração permite pormos-nos mais em sintonia com Cristo, em sintonia com o Espírito, para que se deem passos mais significativos relativamente à unidade. Em termos da oração, há pouco eu dizia que será que é simplesmente rezar ou que temos que ser mais profundos no nosso ato? E esta semana o Papa Francisco também já chamava a atenção para essa questão do simplesmente rezar ou de orar com
com interioridade. É isto que é também fundamental, que se pretenda que aconteça, quanto mais não seja, pelo menos nesta semana. Sim, é evidente que a oração, para já, a oração não é simplesmente pedir a Deus que nos una, é pôr-se na escuta de Deus. A atitude mais importante da oração é pôr-se à escuta daquilo que Deus quer, daquilo que Jesus nos inspira, daquilo que o Espírito nos sugere. E pôr-se cada um e pormos-nos juntos. Porque muitas das iniciativas da oração, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, é feita de comunidades, de assembleias que se reúnem em oração. Assembleias muitas vezes com católicos, com metodistas, com presbiterianos, enfim, diferentes comunidades cristãs. Falo em Portugal, mas nos outros países seguramente ainda mais, porque a diversidade é mais acentuada ainda. E, portanto, cristãos de diferentes denominações, de diferentes igrejas, que se unem para rezar, para ouvirem juntos a palavra de Jesus e para convergirem nesta oração. Mas claro que isto, já o facto de se juntarem, já estão a fazer mais do que rezar, porque estão a corresponder já, digamos, ao impulso de Cristo que os convida a juntarem-se e, portanto, a estarem uns ao lado dos outros, a reconhecerem-se como irmãos. E depois há também, felizmente, encontros. Há encontros de jovens de diferentes igrejas. Todos os anos, pelo menos, há um encontro de jovens de diferentes igrejas cristãs que, para discutirem, para partilharem, para se entreajudarem. E depois há também, outras vezes, outro tipo de iniciativas que se vão fazendo, exatamente, estudos bíblicos, encontros de partilha, às vezes iniciativas de caráter social, de solidariedade. Portanto, vai havendo já múltiplos espaços para além da oração que são como que, digamos assim, peças na construção da unidade. Aliás, para que possa ser também uma ajuda nesta reflexão, nesta semana, foi então criado este, podemos se calhar designar uma espécie de guião, um caderno, para que os cristãos possam de facto fazer isto. Orar em conjunto, estarem em comunhão e estarem à escuta, que é tão importante. E depois, para todos os dias, é dado uma espécie de tema que nos pode levar a refletir. Eu olhava aqui para o primeiro, Padre Jorge, que diz: amareis também o estrangeiro, porque foste estrangeiros no Egito. Será que às vezes, nos dias de hoje, com esta questão dos migrantes, dos refugiados que tanto têm vindo a público, a nossa Igreja tanto tem pedido também para que se olhe de forma diferente, temos-nos esquecido que fomos estrangeiros? Sem dúvida, até porque, mesmo em Portugal, muitos dos que são de outras igrejas, falo nomeadamente das igrejas ortodoxas, são estrangeiros. Vieram da Ucrânia, vieram da Estónia, vieram de alguns países do leste europeu e uma boa parte deles são da Igreja Ortodoxa. Não era praticamente conhecido, ou quase não era conhecido, cristãos ortodoxos em Portugal e agora, aqui assim, à nossa volta estão. Evidentemente que há aqui que distinguir aquilo que são os cristãos ortodoxos, propriamente dito, uma igreja diferente da Igreja Católica, dos católicos de rito oriental ou de rito bizantino, que também existem entre nós e tem até uma capelania aqui em Fátima. E, portanto, naturalmente que o tema leva a reconhecer que os estrangeiros são pessoas como nós, com as mesmas necessidades, que também com os mesmos talentos, têm diversidades, às vezes de ordem religiosa, têm diversidades de ordem cultural, têm diversidades de língua, mas são pessoas como nós. E, portanto, não podemos de modo nenhum querer rezar pela unidade dos cristãos se ignorarmos que muitos dos cristãos, nomeadamente entre nós, são estrangeiros. E aqui em Fátima nós sentimos isso. Curiosamente, dentro desta linha ecuménica, tem vindo desde há um conjunto de anos atrás, que tem vindo praticamente todos os anos um grupo de bispos e peregrinos anglicanos. Portanto, de outra confissão cristã e que vêm a Fátima, encontram nas aparições de Fátima, na mensagem de Fátima, na figura da Virgem Maria, um ponto de união
também com os católicos, e vêm e participam a seu modo na celebração, não podem concelebrar, mas participam nas celebrações, e têm tido encontros com o bispo e com outras pessoas, e são estrangeiros. E, portanto, amar os estrangeiros significa também acolherem outros, e que às vezes são também cristãos como nós, embora de outra denominação cristã. Este é, de facto, um momento importante. Para esta semana, o que é que mais realçaria de importância de não esquecer, Padre Jorge? Olha, a primeira coisa é que cada cristão, cada pessoa, repara à sua volta, a ver se conhece outros cristãos, de diferentes denominações. E se tiver a ocasião de conversar em que é que vocês acreditam, qual é a vossa fé, quais são os vossos modos de viver. E partilhar também com eles os próprios modos. Portanto, fazer encontro, desenvolver aquela cultura do encontro que o Papa Francisco tanto tem insistido. E conhecer-se mutuamente. E, portanto, ter este tipo, para além, naturalmente, da oração pessoal, de cada um lembrar a unidade dos cristãos, como eu disse já há pouco, como Cristo quer, quando Ele quiser, e aquela unidade que Jesus quer. E, portanto, ter este sentido. Depois, criarem, a partir desta cultura do encontro, a partir das possibilidades de diálogo que haja, criarem simpatia para com os outros cristãos. Admirar os outros cristãos, ver aquilo que de belo existe nos outros cristãos. E, muitas vezes, o conhecimento de outros cristãos pode ajudar também a tomar consciência da nossa própria riqueza, da nossa própria identidade, e que somos diferentes, mas não somos necessariamente melhores. E, portanto, descobrir os valores uns dos outros e, tanto quanto possível, partilhar esses valores. E se é possível, algum momento de oração juntos, rezem juntos, leem juntos um pedaço do Evangelho, ou leem juntos um salmo, e façam alguma coisa, e trata-se aqui de fazer alguma coisa para que se dê um pequeno passo ou um grande passo no sentido da unidade com outros cristãos. Uma semana que até surge também num momento importante para a Diocese de Leiria Fátima agora, mas há 100 anos a Diocese de Leiria, e até porque se fala neste guião que podem haver atividades nas dioceses, encontros que sejam programados, de certa forma faz-nos também recordar aquela unidade que é preciso existir dos diocesanos ao seu bispo e, portanto, à sua diocese. Sim, o acontecimento do centenário da restauração da Diocese traz como apelo, por um lado, a uma memória agradecida. Primeiro aspecto, a gente perceber que tem um passado e que esse passado é uma herança pela qual devemos dar graças a Deus e pela qual devemos estar também gratos àqueles que nos precederam. Nós somos hoje aquilo que outros fizeram de nós, de certa maneira. E, por outro lado, também a consciência da própria identidade, da própria identidade, do sentido de pertença. Pertencemos a uma igreja concreta e isso leva também a um apelo de participação maior e de identificação também com a igreja diocesana. Para quê? Para que a igreja viva realmente, fielmente a fé cristã e se torne missionária. É uma perspectiva, por isso o Dom António deu como título da carta pastoral a alegria de ser igreja em missão. A igreja que convive com os outros, partilha com os outros a graça da fé e partilha com os outros a graça do amor de Deus. E, portanto, esta dimensão do ecumenismo, do sentido da unidade entre os cristãos, é uma componente imprescindível também de uma igreja diocesana. É certo que aqui, entre nós, esta dimensão é pouco sentida, mas tem havido já algumas iniciativas. Recordo que o ano passado, creio que foi o ano passado, que a Igreja Batista de Leiria celebrou o seu centenário e foi uma ocasião para que eu tivesse ido lá, como representante do Bispo, dizer uma palavra, pedir perdão mesmo por alguns atos que no passado tinham sido de animosidade,
de animosidade praticamente para com aqueles cristãos e que felizmente hoje estão completamente separados, e já foi possível que a certa altura uma das nossas igrejas, nas suas estruturas pastorais, ter acolhido uma cozinha de um centro social batista. Enfim, tem havido já pequenos passos, pequenos, mas significativos, no sentido da unidade. E, portanto, este centenário da restauração da Diocese há de levar-nos também a avivar, a enriquecer esta componente também ecuménica, porque é na medida em que nós formos unidos como Igreja Diocesana, em que lutarmos pela unidade entre todos os cristãos, é nessa mesma medida que a Igreja ganha mais capacidade missionária, mais capacidade para dar testemunho e para irradiar o Evangelho de Cristo a todos os homens e mulheres de hoje. Padre Jorge Guarda, muito obrigada por ter vindo conversar connosco. Estivemos assim a perceber um pouquinho este tema desta semana de oração pela unidade dos cristãos. Não esqueça que a tua direita resplandeceu de poder, a tua direita, Senhor, resplandeceu de poder, portanto é um guião que também pode ajudá-lo a levar mais a fim esta semana, numa oração mais ponderada, de maior interioridade, e é também, no fundo, percebermos aqui que pode sempre haver esta interligação a uma diocese que está a comemorar o seu centenário. A data foi mesmo 17 de janeiro, mas o grande dia está marcado já para 21 de janeiro. Será uma grande solenidade na sede de Leiria, onde se pede então também aí a unidade de todos os cristãos, de todos os diocesanos. É o final desta conversa aqui no Matinais. Fique bem, até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.